Marcos capítulo 14, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte no versículo 54. Versículo 54, eu peço que você seja rápido na sua Bíblia aí comigo. Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Versículo 66. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, eu peço que no coração dos meus irmãos não haja empecilho, não haja dificuldade de receber a voz do Espírito Santo. O Senhor é aquele que sonda, esquadrinha o nosso coração. Por isso, se há alguma desatenção no nosso coração, ela é repreendida agora em nome de Jesus. Se há qualquer barreira com a tua palavra, isso é quebrado agora em nome de Jesus. E que a palavra de Deus venha a ser única, particular e aplicável à vida de cada um que está aqui, Senhor. E que tenhamos a certeza de que Jesus veio ao nosso encontro. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título do nosso sermão nessa noite é: longe de Jesus, folhas sempre caem. Nós estamos na nossa série Estações. Já falamos sobre 3 estações da nossa alma que por vezes como cristãos nós passamos, e eu quero falar nesse tema hoje mais diretamente com você sobre o outono. Na natureza, o outono é um momento em que a planta ela começa a secar, as folhas começam a cair, os frutos eles já não são mais tão belos, não são mais tão vívidos, eles caem. É uma árvore que começa a ficar feia, ela começa a perder a sua essência. Irmãos, tem muitas pessoas aqui passando um outono espiritual. E sabe o que é esse outono? É porque nós estamos na nossa vida espiritual caindo em coisas que não deveríamos mais cair. Estamos perdendo a essência do que deveríamos ser. Estamos voltando a um lugar de frieza, apatia, falta de vontade de busca a Deus, um arrependimento fajuto, fraco, pífio. E nisso as folhas estão caindo. E nisso você não tem mais a intimidade de antes. E nisso você não ama mais Jesus na mesma proporção que você amava antes. E nisso as folhas espirituais estão caindo. Mas sabe, eu preciso te dizer que como árvores do Senhor, a nossa raiz é Cristo. Se nós não estivermos num lugar de intimidade, as folhas vão cair. Ei, irmão, eu preciso vir aqui te lembrar do óbvio. Existe um lugar de intimidade com Jesus. Existe um lugar que não é uma utopia, não é uma mentira, é uma realidade. Cristo vive e Ele busca uma noiva apaixonada em primeiro amor. Uma noiva que segue de perto. Mas nesse texto, Pedro seguia Jesus.
Mas Pedro seguia Jesus de longe. Pedro, ele queria ser um seguidor, mas um seguidor com uma certa barreira, um certo limite, no quanto ele ia mergulhar em profundidade na intimidade com Jesus. Tem muitos Pedros aqui. Tem muita gente que vai na igreja, tem muita gente que está aqui, tem carteirinha de membro, tem gente que certamente vai dizer: olha, eu sou crente, não, já li a Bíblia toda, mas essa não é a minha pergunta. A minha pergunta é: como está a sua intimidade com Jesus? Essa é a raiz. Essa é a raiz que denuncia o porquê nós estamos tão fracos espiritualmente. E é mediante isso que eu quero introduzir você o Evangelho de Marcos rapidamente. Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é escrito por João Marcos, que era cooperador de Paulo, de Barnabé. Ele era também primo de Barnabé. Esse evangelho, ele é escrito para relatar de forma específica e direta Jesus como o servo perfeito. Se a ênfase de Mateus é que Jesus é o rei perfeito, a ênfase de Lucas é que ele é o homem perfeito, se a ênfase de João é que ele é o filho de Deus, a ênfase aqui do evangelho de Marcos é que ele é o servo perfeito. Por isso as dores de Cristo são muito ressaltadas nesse evangelho. Esse evangelho faz parte do que chamamos de os 3 evangelhos sinóticos, que compõem os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico significa sobre a mesma visão. Esses evangelhos caminham por meio de 3 fases do ministério de Jesus. A primeira delas é o ministério de Jesus na região da Galileia. A segunda fase é quando Jesus faz uma viagem da Galileia para a região da Judeia. E a terceira e última fase é quando Jesus está na última semana em Jerusalém. E é aqui que nós estamos nesse texto. Jesus está sendo julgado enquanto Pedro está querendo ser um espectador de Jesus. O que aconteceu é que Jesus falou: olha, ei, todos vocês vão me abandonar, vocês vão me largar. E Pedro disse: o quê? Eu não, Senhor, se preciso eu morro por ti. Jesus falou: Pedro, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. A partir disso, Jesus leva os discípulos para o jardim do Getsemane. Ali ele começa um lugar de intimidade com Deus, e certamente esse era o desejo de Jesus para Pedro nesse texto. Ele levou Pedro e 3 vezes ele disse: olha, por que você está dormindo ainda? Vigie, porque a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo é: Pedro, tem uma tentação chegando. Se você não estiver na intimidade comigo, as folhas vão cair, Pedro. Se você não tiver raízes em mim, você vai cair daqui a pouco. Mas eles dormem por 3 vezes. Jesus, ele é então traído, ele é levado para o julgamento religioso. E aqui nós entramos numa cena em que estamos dentro de uma vila romana. A casa do sumo sacerdote Caifás era uma típica vila romana, em que havia um alpendre na entrada da casa, como se fosse o quintal, o jardim da frente da casa, e havia um cômodo em que haviam outros andares em cima. É por isso que o texto diz que Pedro estava embaixo. O que dá a entender é que Pedro, ele entrou na casa do sumo sacerdote e ficou no andar de baixo, de onde Jesus estava sendo julgado, porque ele queria ouvir o julgamento de Jesus. Ele não queria estar na mesma sala que Jesus, não. Ele queria o conforto de falar: olha, eu estou ouvindo tudo, mas eu estou no andar de baixo. Não, Senhor, eu te sigo, mas eu não quero esse mesmo patamar. Entendendo isso, eu quero reler com você o texto, e quero que você releia comigo o versículo 54, que diz o seguinte: versículo 54 nos diz: Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Versículo 66: estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro a aquecer-se.
Primeiro ponto: quem segue Jesus de longe tenta se aquecer fora dele. Pedro começa: olha, Jesus, eu vou te seguir, mas eu vou ter uma distância. E sabe qual é a primeira coisa que Pedro faz? Ele vê Jesus de longe, ele vê uma noite fria, ele fala: olha, eu vou fazer uma fogueira para mim, eu vou me esquentar aqui. Irmão, você está entendendo que o texto, os objetos do texto falam por si próprios da realidade espiritual de Pedro? Pedro, ele tinha dito antes: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele estava declarando que Jesus era o fogo que aquecia ele. Mas depois, quando ele cria uma certa distância, ele tem que inventar fogo estranho. Irmão, deixa eu te falar algo. Quando nós não estamos vivendo uma vida devocional, uma vida não de religiosidade, mas de intimidade com Deus, a gente vai ter que acender fogo estranho, porque o fogo do Espírito está se apagando. A gente vai ter que voltar para os mesmos vícios, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão extremamente carentes. Sabe por quê? Não satisfazem a sua carência em Cristo Jesus. Está entendendo? Está entendendo como é que os vícios, e permita-me falar as coisas rasgado aqui, a pornografia, o cair numa aposta, o cair em tantas coisas, o problema disso não é meramente aqui fora, é uma raiz aqui dentro. Nós temos dentro de nós um vazio, um buraco infinito, mas que só Deus pode preencher. Ei, irmão, deixa eu te perguntar, qual que é a fogueira que você está acendendo? Qual que é esse fogo que você está tentando se aquecer longe de Jesus? E você está falando: Jesus, eu te sigo, eu vou na igreja, eu faço tudo, mas você me aquecer, não. Eu não creio que o Senhor é tão suficiente a esse ponto. E aí nós temos pessoas que estão aqui dentro, mas estão extremamente amarguradas. Sabe por quê? O crente, ele não pode nem desfrutar do mundo, mas ele não desfruta da intimidade com Deus. A vida vai ficar amarga. É questão de tempo até as folhas caírem. Mas, irmão, se você tiver intimidade com Cristo, você vai sentir o calor espiritual do amado da sua alma. Você não vai precisar de inventar nada para te satisfazer, porque Cristo é suficiente para te satisfazer. Está entendendo como é que a gente vira e fala: Senhor, eu caí nisso aqui de novo. Mas Deus está falando assim: filho, você só caiu nisso aí porque primeiro você caiu no Getsemane, você não orou lá. Filho, você negou aqui, mas é porque eu dei a oportunidade para você buscar, mas você não me prioriza. E quando nós estamos falando de um lugar de intimidade com Deus, eu não estou falando que você tem que abrir mão do seu trabalho, das suas coisas, dos seus estudos, não. O que eu estou dizendo aqui é completamente possível ter uma rotina extremamente apertada, mas o seu pensamento está assim o tempo inteiro: ah, como eu amo Jesus Cristo, olha como Ele estendeu os céus, olha como Ele me salvou. Você está entendendo que não é sobre um ritual, não é sobre uma meta com Deus, é sobre Ele aquecer a sua alma, é naquilo que você pensa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo quantas vezes que você caiu e Deus falou assim: ei, para você sentir o calor do meu espírito, primeiro você tem que abandonar o calor de uma lareira que você mesmo construiu. Ou é um ou é o outro. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o fogo do Espírito. A pior coisa que nós temos hoje como cristãos, sendo bem sincero com você, é que nós temos uma igreja que tem um discurso muito eloquente, mas que tem um amor muito pífio, muito longe da verdade, em que a gente declara que Jesus é tudo, nós cantamos uma música, mas a verdade, posso te falar a real, tem gente que está aqui dentro do culto e não está nem aí para Jesus Cristo. Tem gente que está ouvindo a mensagem e não está absolutamente nem aí. É porque não é sobre um rito, é sobre um coração que queima e fala: Cristo é o fogo que aquece a minha alma e o seu amor dura para sempre. Está entendendo como é que tem gente que está sempre presa no outono? Vive, peca, se arrepende,
mas não conserta a oração no Getsêmani, vai cair de novo, meu irmão. Vai lá, vai igual um ioiô, vai e volta, irmão. Você quer quebrar isso? Você tem que descobrir um negócio muito simples: oração. O problema é que a gente fica com um pezinho atrás com Jesus. O problema é que a gente fala assim: o Senhor é tudo, mas eu confio no Senhor, mas eu boto um pezinho atrás. Não, eu confio no Senhor, mas agora, confiar que eu não preciso fazer nada, inventar nada para ser feliz. Não, isso daí eu tô correndo atrás, eu tenho que ser feliz. Não, irmão, a maior felicidade da nossa alma é louvar a Deus, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Irmãos, o dia que a Bíblia não for mais um papel teórico para mim e para você, nós vamos descobrir o poder do Espírito Santo. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Qual que é a lareira? Jesus, ele diz a uma igreja muito claramente, a igreja de Éfeso: ei, eu tenho contra você uma coisa. Você faz um monte de coisa. Você persevera na tribulação, você é paciente no sofrimento, você está engajado na obra, mas tenho porém contra ti uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Ei, irmão, sabe o que é o primeiro amor? Estou aqui com a minha noiva aqui, a Ana. Gente, toda hora que eu olho para ela, é como se eu lembro como se fosse hoje. O dia que eu estava passando aqui numa terça-feira, culto fé, eu estava passando aqui, eu só vi uma menina bonita assim, de canto de olho. Eu fiz igual o Michael Jackson assim, estava passando assim, eu fiz assim, fiquei parado olhando assim, eu falei: meu Deus, se essa bênção aqui vier, tá tudo certo. Eu já apaixonei, quase ali, já foi. Irmão, você está entendendo que eu estou falando isso aqui na perspectiva de noivo? O meu sentimento quanto a Jesus tem que ser maior do que eu tenho quanto a ela. Você está entendendo o nível de amor que Jesus está pedindo? Você está entendendo o nível de devoção, de entrega, de uma noiva apaixonada? É tempo de parar de seguir Jesus de longe, porque quem segue Ele de perto vai ver o que Paulo viu. Quem segue Ele de perto vai ver o que Isaías viu. Ei, você quer avivamento? Não é Deus que está longe, somos nós que estamos seguindo de longe. Quero ler com você novamente, versículos 66 até o 71, que diz o seguinte: estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Segundo ponto: o seguidor distante perde sua identidade e busca a aprovação dos outros. Pedro está sendo um espectador do julgamento de Jesus. Ele está lá no cômodo de baixo. Nisso, o texto ele é muito curioso em dizer que Pedro, ele se assenta na roda com os guardas. Sabe o que é isso daqui? Pedro está lá, ouvindo o julgamento de Jesus. Ocorre uma troca de guardas e ele senta na mesa, ele senta na roda com guardas que daqui a 5 minutos estariam chicoteando, zombando, açoitando Jesus. E Pedro está sentando na mesa com essas pessoas. Ei, irmão, você não está sentando na mesa com um monte de gente só porque você está querendo muita aprovação dos outros, porque você não supre essa carência em Jesus? Pedro, ele está negociando a identidade dele. Ele está falando: olha, esses guardas aqui prenderam Jesus e estão para matá-lo, mas eu posso sentar na mesa. E por 3 vezes ele vem, e vem uma criada e fala: olha,
você conhece um tal de Jesus, você é seguidor dele. Ele fala, não conheço. Ele já nega que ele conhece Jesus. Depois ela volta e fala, olha, você é um dos discípulos dele. Ele diz, não, eu não sou. Mais uma vez negando a identidade, ao ponto de que na terceira vez ele chega a se amaldiçoar. Irmão, é por isso que tem um monte de crente namorando não crente e querendo que dê certo. Irmão, não vai dar certo, em nome de Jesus. Porque você está sentando na mesa com gente que não é crente, irmão. Você está querendo ter um relacionamento de julgo desigual. É só carência, não é amor não. Você só quer alguém, qualquer pessoa. Ah não, um pedaço de carne olhou para mim e vamos embora. Mas não vamos embora não. A gente vai repreender esse espírito aí hoje em nome de Jesus. Você está entendendo? Como é que tem gente aqui que está tentando desviar, mas não consegue? Tem gente aqui que tenta desviar, tenta ir na festa, senta na mesa, mas você se sente um peixe fora d'água, igual Pedro na mesa com esses guardas. Ei irmão, você não está prestando nem para desviar. Nem para desviar você está prestando. Você senta na mesa, os outros vêm assim, oh, você tem uma cara de que é da igreja. Aí você fala assim, não, mas você não podia orar aqui, eu estou com uma dor de dente. Aí você já batiza, tira dízimo, discipula, faz tudo, irmão. Você está entendendo como que não tem mais como fugir? Jesus te pegou. Agora chega de negociar sua identidade. Você é lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que você não pode fazer o que está todo mundo fazendo. É por isso que você não pode postar o que está todo mundo postando. É por isso que você não pode ver o que está todo mundo vendo. Você vai agora entender que a sua identidade vai mudar os ambientes que você está. Para de tentar achar um meio termo. Para de falar assim, olha, aqui não está tão ruim, até aqui está tranquilo. Não, irmão, tem nada de tranquilo. Tem gente que o tempo inteiro, sabe o que acontece? Vem aqui para a igreja e coloca a sua expectativa também em homens. Irmão, não vai dar certo. Porque vem e quer ter uma identidade que é pautada no que os outros falam. Não, irmão, você não é pautado pelo que ninguém está falando de você. Você é pautado pelo que a Bíblia diz sobre você. A Bíblia diz que você foi comprado por alto preço. Você foi separado. Você foi cortado por Deus. É por isso que você não consegue mais ter paz no pecado. Você não consegue. Você pode até pecar, mas você fala assim, nossa Deus, eu não sirvo nem para pecar. Eu não sirvo para nada então. Não sei nem pecar. Não sei nem pecar direito. Sabe por que você não sabe pecar? É porque Jesus está dando uma nova identidade para você. Ele está aqui nessa noite te relembrando de quem você é. Para de querer sua aprovação do que os outros estão falando. Se você for seguir o que os outros estão falando, você vai cair um monte de buraco, você já caiu. Mas se você seguir esse livro, ele é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Ei, acorda, crente. Não é o que a sua cabeça está te dizendo, não é o que a ansiedade está te falando, é o que Deus está falando. Quantas pessoas vêm até ministerialmente falando, começam a talvez perder o coração nesse sentido, a entrar em mesas que talvez não convinha, talvez não era algo sobre Deus. Cuidado com as mesas que você está sentando. Posso falar? Eu vou ser rasgado com você. Acabou o culto, tem algumas mesas no pós-culto, mas toma cuidado, tem muitas que não estão falando de Jesus, estão mais para os guardas que estão batendo em Jesus. Tem umas mesas que é mais sobre o que o outro está fazendo do que o que Jesus está fazendo. Tem umas mesas que está ferindo a pessoa de Cristo. Irmão, tem gente que quer evangelizar, por exemplo. Você fala, olha, eu preciso então parar de ver pessoas que não conhecem a Jesus. Não, de forma nenhuma. O que você precisa é de, primeiro, uma identidade sólida antes de tentar solidificar alguém na fé. O problema é que a gente tem uma geração de pessoas que não sabem a sua identidade em Cristo e querem viver um chamado. Não sabem quem são em Cristo. Esses dias, acho que você viu, nós temos a notícia de uma influenciadora que durante muito tempo pregou o evangelho, rodando o mundo, missionária, e ela converteu a outra religião. Irmão, o que faz uma pessoa que pregava o evangelho em todos os lugares,
depois vai conversar com alguém de outra religião e acaba voltando atrás. Sabe o que? A pessoa estava querendo pastorear o mundo, mas estava precisando ser pastoreada primeiro. É uma pessoa que não tinha raiz, mas queria colocar raiz nos outros. Irmão, você quer entrar na mesa e mudar o ambiente? Saiba primeiro quem você é em Cristo. Sem isso, esquece chamado, esquece o ID. A gente precisa primeiro entender a nossa filiação com Deus, antes de entender a nossa ministração diante de Deus. Porque Deus, Ele não te vê pelo que você faz. Eu posso estar aqui, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso estar pregando para você e é isso daí que você está vendo, mas Deus não me vê por isso aqui. Deus me vê por quem eu sou aqui dentro, quando ninguém está me vendo. É isso que Deus vê, e é isso que nós precisamos resgatar. O que você é quando ninguém está te vendo? O que você é quando você entra na rede social e dá margem para tantas coisas? O que você é? Quem é você? Não na frente dos outros, porque é muito fácil vestir uma máscara. Quem é você diante de Deus? Quem é você para Deus? Algumas pessoas, elas podem vir nesse discurso e falar: olha, só Deus pode me julgar. Isso não te assusta, não? Porque Deus, Ele vê cada pecado que eu e você cometemos. Ele vê cada erro. Ele vê cada coisa que é no íntimo. Será que isso não dá temor e tremor na gente mais não? Será que nós perdemos tanto a nossa identidade, ao ponto de que a gente acha que vir no culto e meia dúzia de pessoas olhando na nossa cara faz da gente crente? E não da porta aqui para fora? Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Jesus morreu na cruz por você, e Ele disse: eu vou atrás da uma ovelha que se perdeu. Sabe quem que você é? A sua identidade é essa: uma ovelha. E quem é uma ovelha é completamente dependente do pastor. Jesus está te chamando para resgatar a sua identidade a um lugar de dependência, de intimidade. Jesus está falando: ei, você está perdido, não sabe quem você é, não sabe se confia no que os outros estão dizendo, não sabe se entra no 20º namoro, mas você quer romper com esse ciclo? Descubra o meu amor, porque o meu amor é perfeito, porque Ele nos amou antes de nós o amarmos. Irmão, para de suprir carência nos outros e vai encontrar o verdadeiro amor, que é Jesus. Quero ler com você o versículo 66 novamente, que diz o seguinte: estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, um nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Terceiro ponto: quanto mais longe de Jesus, menor é a sensibilidade quando pecamos. Pedro, ele vai se afastando fisicamente de Jesus, à medida que ele também se afasta espiritualmente de Jesus, ele começa a pecar. Pedro está no cômodo de baixo, ouvindo o julgamento, e vê uma criada e diz: olha, você é um deles. Pedro faz uma negação que já é difícil de engolir que ele tenha cometido esse erro, mas piora bastante. Ele diz: olha, não sei de quem você está falando. Pedro, ele está dizendo que ele não tem conhecimento sobre nenhum Jesus. Ele está dizendo: olha, eu não conheço ninguém chamado Jesus, nunca ouvi falar de ninguém chamado Jesus, não tenho ideia de quem é esse cara. Já é uma acusação pesada. Mas a partir daí, essa mulher, ela retorna e fala: olha, você, Pedro, estava com ele, esse aí é um deles. E ele o nega. Pedro, ele parte para uma negação ainda pior. Se na primeira ele só nega o conhecimento de saber quem é Jesus,
Na segunda, ele afirma que nunca foi um discípulo e nunca vai ser um discípulo de Jesus. Ele o nega, ele fala, não, eu não sou um deles. Ele está afirmando que sabe quem é Jesus. Ele já entendeu que foi encurralado, mas ele está falando, não, eu não faço parte desses 12, eu não sigo Jesus. E Pedro, ele sai do cômodo de baixo, ele vai para o alpendre. Ele vai para um lugar mais distante. Se ele estava dentro do cômodo, no quarto de baixo, ele sai para a entrada e também a saída dessa vila romana. Ele está a uma distância ainda maior de Jesus. Talvez daquele lugar que ele estava, Pedro, ele podia ver de longe o quarto de cima e o julgamento de Jesus naquela janela. Ele se afasta ainda mais de Jesus. E é nesse momento que ele se afasta ainda mais que ele faz a terceira e última e pior negação, em que eles encurralam Pedro e falam, olha Pedro, você é um deles, você é galileu. O sotaque galileu era muito carregado. É igual a gente está aqui, a gente é mineiro. Eu acho que todo mundo percebeu um pouquinho o sotaque do Felipe aqui falando, lá de São Paulo. A gente percebe. O sotaque galileu era muito carregado, era muito zombado em Israel. Eles estão falando, Pedro, você está achando que a gente é bobo? Você está aqui, Jesus está sendo julgado ali, você é galileu, tentando se disfarçar no nosso meio, você é um deles. E Pedro perde toda a sensibilidade que ele tinha. Ele vira e fala, olha, eu me amaldiçoo, eu começo a jurar agora por Deus, que eu não sei quem é Jesus, não sou discípulo dele e nem quero ser. Pedro, ele perdeu a última instância da sensibilidade quanto ao pecado. Irmão, posso te falar, tem muita gente que está aqui, que está caindo num erro e não tem nem mais culpa. Tem gente aqui que está caindo na mesma coisa há 300 anos e sabe o que a gente faz? Sabe como é que é o nosso arrependimento? É assim, ô Senhor, perdoa aí, viu? Tentar melhorar aí, vamos embora, fechou, perdoa os pecados, amém. Irmão, estamos falando sério que essa é uma oração de arrependimento? Tem uma frase, se não me engano, de John Wesley, que ele dizia que nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento, porque ele é muito superficial. Sabe como é que é o nosso arrependimento? Não sei se você já passou por essa experiência, mas você está lá na sua casa, quando você é criança, é insuportável. Seu pai e sua mãe chamam uma visita. Aí você fica lá esperando a bendita da visita ir embora. Ela quer 300 café, quer pegar em tudo que é seu. E você fica, meu Deus, não vai embora de jeito nenhum. Aí a pessoa fez de tudo que não podia na casa. Na hora que ela está saindo, ela vira e fala assim, aqui, desculpa qualquer coisa, viu? Ô velho, você errou. Você tem que falar assim, ó, me perdoa por isso, isso, isso. Desculpa qualquer coisa, tipo assim, olha, eu errei, não quero admitir, engole esse sapo aí, e eu não vou mudar, tá tudo certo. E sabe como é que a gente está fazendo com Deus? Nós estamos vivendo o arrependimento de desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa não é arrependimento. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Ah, meus irmãos, aonde estava aquele temor que nós tínhamos quando pensamos em pecar? Eu não estou falando de um medo, eu estou falando de um temor santo que eu e você tínhamos em falar, ei, eu não quero ferir a palavra de Deus, eu não quero pecar, o pecado não é para mim, Ele me tirou do pecado, eu tenho pânico em pensar em pecar. Mas sabe como é que a gente está? A gente está na frente da Bíblia pensando em pecado. A gente está perdendo toda a sensibilidade. O temor está todo indo embora. Sabe por quê? Quanto mais distante de Jesus, menor é a sensibilidade que você tem. Você quer saber que você está perto de Jesus? Você tem culpa dos seus pecados. Isso é alguém que conheceu verdadeiramente a Jesus. Porque quanto mais perto da luz, mais as sujeiras do meu coração vão ficar em evidência. Irmão, é um lugar doloroso estar perto de Jesus, porque qualquer coisinha que você faz, o Espírito Santo fala assim, bonitão, aí você vacilou, hein? Mas a coisa mais libertadora, chega de viver nesse ciclo, porque tem muita gente que, para tentar amenizar a culpa, eles se afastam de Jesus. Não, irmão, a solução é se aproximar. Se aproxime do trono da graça, com toda a confiança de que Ele nos dará misericórdia e graça, que nos ajudará no momento da necessidade. A gente não pode se afastar. É como um infarto no meu peito, o momento em que eu sei que eu feri a Deus. E é isso que mostra que o Espírito Santo está em mim. É como se fosse uma flecha que acerta o meu coração. O problema
é que já tem tanto crente brincando com o pecado, fazendo piada com o pecado. Estamos perdendo toda a sensibilidade. Sabe qual que é o caminho disso que vai dar? Nós vamos nos afastar completamente. Você só tem duas opções: ou você se aproxima completamente, ou você se afasta completamente. Não existe meio termo saudável. Não tem o meio do caminho, não existe. Só que quantas pessoas hoje estão procurando um evangelho que é até pregado em púlpitos de: você é a princesinha de Jesus que não faz nada de errado, Ele te ama. Não, irmão, nós somos pecadores destituídos da glória de Deus. Mas quando nós entendemos isso, nos aproximamos de Cristo, nós descobrimos que a gente não vai vencer o pecado pela força do nosso braço, é pelo amor da proximidade, é por estar perto, é por ter intimidade, é por amor que a gente vence. Não é na força do seu braço. Sai desse legalismo, sai desse lugar: ah, eu preciso fazer. Irmão, você não tem que nada. Quem gera o fruto do Espírito é o Espírito. Nosso caminho não é falar: olha, eu sou bonitão que vou pegar tudo no braço e fazer. Não, se depender da gente, a gente peca de 5 em 5 minutos. Mas se você confiar no Espírito Santo, Ele vai te dar amor, bondade, domínio próprio. Ele vai te dar mansidão, longanimidade. É o Espírito Santo. Quando nos aproximamos dEle, nós temos essa culpa, mas Ele converte ela em santificação. Quero ler com você novamente o texto e ir para o nosso último ponto, versículo 72, diz o seguinte: e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Quarto e último ponto: transforme seu remorso em reaproximação. Nesse momento da última negação, o galo canta. Nisso, Pedro se lembra do que o próprio Jesus tinha dito, mas eu gosto mais do relato do Evangelho de Lucas, que diz que Jesus estava ali sendo julgado e ele se vira, e ele olha para Pedro. Você imagina essa cena? Pedro tendo negado 3 vezes, Jesus tendo avisado que ia dar errado, Jesus vira e olha no fundo dos olhos de Pedro, como quem está dizendo: é, Pedro, eu sabia que você ia fazer isso mesmo. Pedro, ele começa a chorar amargamente. Mas, irmãos, eu quero fazer uma comparação aqui, porque chorar é algo humano, mas nem todo choro significa um verdadeiro arrependimento. Sabe qual que é a diferença que nós temos entre Judas e Pedro, por exemplo? Judas, ele também chorou. Pedro está aqui chorando e Judas também chorou. Ele traz Jesus, ele pega as moedas, ele está com remorso e ele joga aquilo de volta. E ele vai como quem diz: é, para mim não tem mais jeito. Ele está com remorso, ele está culpado. Mas sabe o que diferencia Judas de Pedro? É que Judas pegou a culpa dele e falou assim: ei, não dá mais, não tem outra chance para mim. Pedro, ele chorou amargamente, mas na primeira vez que Jesus apareceu para Pedro, Jesus veio para ele. Pedro falou 3 vezes: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Irmão, deixa eu te falar algo. Nós precisamos entender que a culpa, ela é não necessariamente um arrependimento, mas é aquilo que nos leva à ação de se arrepender. Tem muitas pessoas que erram também e falam assim: olha, para mim não tem mais jeito, é a 1000ª vez. E sabe o que a gente faz? A gente pega uma forca, igual Judas, e se enforca nela e fala: olha, o sangue de Jesus para mim não é suficiente. Mas Pedro sabia que bastava ver Jesus, se aproximar de Jesus, que daria tudo certo. Meu irmão, você precisa pegar essa culpa e ao invés de fugir de Jesus, é fugir para Jesus. O problema é que você cai e você quer correr da igreja. O problema é que você cai e você quer fugir do culto. O problema é que você cai e quer fugir do GC. O problema é que você cai e quer parar de ler a Bíblia. O problema é que você cai e quer parar de orar. Devia ser o contrário. Você errou, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui pobre e pecador para receber a esmola da graça de Deus. Me restaura, Senhor. Está entendendo como é que a gente tem que, ao invés de simplesmente se lamentar, agir em voltar?
Você está entendendo como é que existe um lugar de intimidade e Deus está te acordando nesse lugar? Ele está falando: ei, eu posso quebrar a estação do outono. Ei, essas folhas espirituais que estão caindo, só eu posso restaurar. Você pode ser um jardim regado, fechado e cuidado pelo meu amor. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?